O comando cp ele é utilizado para cópia de arquivos, não é? Então existem várias formas de utilizar esse mesmo comando, né? Ele tanto copia arquivos múltiplos, né? E copia diretórios também. Então, o primeiro passo é criar um arquivo aqui. Então, vou usar o comando touch, né? Touch ele é um comando que cria um arquivo vazio. Então, eu vou criar um arquivo aqui, por exemplo, sei lá, código.c, né? Então, se eu der um ls, vai aparecer o código.c aqui, ok? Vamos criar um diretório mkdir, né, que é o comando para criar diretório, né? Vamos chamar ele de diretório, um diretório de códigos. Então agora eu tenho aqui um arquivo chamado código.c no meu diretório e um diretório chamado códigos. Para eu copiar esse arquivo código.c para códigos, né, eu posso usar o caminho relativo ou o caminho absoluto. O caminho, vamos pegar aqui, vou fazer com o caminho absoluto primeiro. Então esse aqui é o meu caminho, né? Então eu posso, se eu quiser copiar, por exemplo, nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou no diretório, meu diretório home, né? Se eu digitar aqui, vai estar aqui, né? Vai estar home vivas, né? Então eu posso fazer o seguinte, cp, eu posso colocar o caminho aqui, por exemplo, código C, não é? E eu quero copiar para outro lugar. No caso aqui, eu estou copiando para códigos. A gente fala que ele está copiando pelo caminho absoluto, né, o completo, né? Porque aqui eu estou colocando todos os subdiretórios. Perfeito? Então aqui é a origem, onde está o arquivo, e o destino. Perfeito? Se eu digitar então o Enter, né? Eu copiei. Então como é que eu vou verificar agora? Vou verificar o seguinte, vamos ver se o arquivo está lá. O arquivo está lá, foi copiado. Perfeito? Então vamos voltar para o nosso diretório. Vou usar o CD. E voltei para o diretório. Então aqui eu tenho o código C. Vou criar um outro arquivo. Agora, vou ver ele, está ali disponível, né? Vou copiar o código 1 usando o caminho relativo, né? Aí eu copio cp código C para códigos. Então agora se eu entrar em códigos, vão estar os dois arquivos copiados. Então o processo de copiar arquivo é dessa forma. Então, eu estou aqui no diretório meu que chama códigos, né? Então eu vou dar um cd bar para voltar para o diretório anterior e vamos ver quais arquivos que eu tenho. Eu tenho o código 1, né, .c e o código. Então vamos lá. Então é o seguinte, eu quero mostrar agora como que eu copio múltiplos códigos, né? Eu vou criar o código 2.c e vou criar o código 3.c. Então agora eu tenho o código 1, 2, o 3, né, o 3, o código .c e vamos ver o que tem dentro de códigos. Eu tenho o código 1 e o código .c. Então está faltando o código 2 e o código 3. Então eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia fazer código 2.c, código 3.c para códigos. Então eu poderia ter o seguinte aqui, olha. Eu fiz cp, o nome do primeiro código, o nome do primeiro arquivo, o nome do segundo arquivo e passei para códigos, né? Tranquilo. Então é uma forma de você fazer essa cópia, né? Vamos apagar, né? Vou usar o comando rm para apagar todos os arquivos aqui de código, tá? Eu vou colocar asterisco.c e asterisco significa apague todos os arquivos com qualquer nome, né? Com a extensão .c. Então se eu digitar
eu não tenho mais, se eu digitar ls códigos, eu não tenho mais um arquivo lá. Para copiar múltiplos arquivos, se eles têm o mesmo nome, o mesmo radical, né, da palavra, né, eu posso fazer assim, ó. Eu vou colocar código asterisco.c, né, para códigos. Então aqui eu vou copiar qualquer, né, qualquer arquivo terminado que tem o código, que eu tenho o nome código, qualquer coisa, né, .c para códigos, né? Então essa forma vai funcionar. Se eu fizer cópia, né, todos os arquivos aqui, né, por exemplo, asterisco, ponto asterisco para códigos, ele vai funcionar, tá certo? Então essas formas são maneiras aqui de você fazer cópias de múltiplos arquivos, né, para um determinado diretório, né? Aqui eu estou usando o caminho relativo, né? O caminho absoluto eu já expliquei então no vídeo anterior. Muitas vezes a gente precisa duplicar um arquivo, né? Então, vamos supor que eu quero copiar o código .c para o arquivo que chama, por exemplo, teste.c. Então, eu estou duplicando, né, esse arquivo. Então, eu vou colocar o cp código.c para teste.c. Então, nesse caso aqui, se eu olhar o código teste.c aqui, ele apareceu no disco, né? Então foi feita a cópia desse arquivo. Então eu estou aqui no meu diretório de teste que a gente está usando, né? E eu vou aproveitar aqui e copiar todos esses arquivos para códigos, né? Então, vamos ver o que eu tenho em códigos aqui. Eu já tenho todos os códigos lá, só falta o teste. Então eu vou aproveitar e copiar o teste.c para códigos. Então se eu der um ls em códigos, né, no diretório de códigos, eu tenho todos esses arquivos lá, né? Então eu vou criar um outro diretório chamado repositório. Então agora eu tenho dois diretórios. Então, se eu quiser copiar o diretório códigos, né, para repositório, então eu vou colocar cp códigos, né, para o diretório repositório. Vamos ver o que vai acontecer. Então, deu um erro aqui, ó, né? Vamos ver o que erro que é esse. Quando eu estou copiando diretórios, né, eu tenho que colocar o R, o menos R, tá certo? Então, vamos ver o que aconteceu aqui no repositório. ls repositório, cd repositório, não copiou nada, tá vendo? Então nós tivemos o nosso primeiro erro aqui. Então como é que nós vamos resolver? Quando a gente vai copiar diretórios, a gente chama de uma cópia recursiva, né? Então a gente coloca cp-r códigos, né, para o diretório repositório. Agora não vai dar o erro, tá vendo? É muito importante a gente começar a ver esses erros aqui, ó, que eles vão aparecer, tá certo? Então a gente tem que ver o erro e ver como que resolver. Então esses erros aqui vão dar indicativos do que a gente está errando no comando, né? Então no caso aqui, vamos ver se deu certo. Então, agora eu vou entrar em repositório. Então eu tenho que ter o diretório códigos. Eu vou dar cd códigos e vão aparecer todos os nossos arquivos lá. Então a cópia de diretório ou de subdiretórios, ela sempre tem que ter a opção "-r" para realizar a cópia, ok? Então é assim que se faz a cópia de arquivos, né, no Linux.